E a provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Léo Ortiz, Gerson e Lohan, Vitor Hugo, Luiz Araújo e Pedro. Muita gente deve estar se perguntando também do Davi Luiz. Ele teve dores no joelho direito, né, no último jogo, só que ele deve viajar normalmente, só que por uma precaução deve começar no banco de reservas, até para não prejudicar o jogador e acabar perdendo ele por mais tempo. E eu queria saber de você, Arthur. A escolha do Vitor Hugo é a correta? É a que você faria se estivesse no lugar do Tite? E o que você achou dessa provável escalação contra o Juventude? Muito bem. Obrigado pelo espaço, pelo direito da palavra. Eu vou começar do início. Vou falar do Bruno Henrique primeiro. Eu alertava há algumas rodadas aqui. Se não me falha a memória, os 2 últimos jogos eu fiz com o Bigode. Então tem mais do que isso que eu tô alertando que essa porra ia acontecer. O Bruno Henrique foi escolhido para entrar contra o Atlético Paranaense. Acho que o Bruno Henrique não entrou de titular contra o Atlético Paranaense, né? Ele foi opção contra o Atlético Paranaense. Não, ele entrou. Atlético Paranaense, ele começa titular? O primeiro tempo, ele joga mal, boa, e aí o Vitor entra no segundo. Beleza. Esse a gente fez junto. Esse a gente fez junto. Ali eu alertei. Na coletiva de pós-jogo eu alertei. Falei, se o cara falou na coletiva de pós-jogo que o Bruno Henrique não tinha condição de jogar, não era para ter colocado para jogar. E aí você corroborou, você falou, concordo. Ele prefere botar um Bruno Henrique fudido do que dar chance para um menino de 20 anos. Você até busca a idade do Verto na hora. Fala, o Verto tem 20 anos. Como é que ele tem medo de botar um menino de 20 anos? Será que o menino de 20 anos não está mais saudável do que o Bruno Henrique? Não dá para arriscar. Aí eu chego e falei assim, se ele insistir no Bruno Henrique, por medo de usar a base, ele vai estourar o Bruno Henrique. E a mesma coisa vai acontecer com o Davi Luiz. Já vai estourar Bruno Henrique e vai estourar Davi Luiz. Da mesma forma que eu aqui também falei que ele ia estourar o Cebolinha e estourou. Estourou o Cebolinha. O Flamengo estourou o Cebolinha por negligência. Tava na cara que o Cebolinha ia estourar. Beleza. Bruno Henrique jogou mal pra caralho contra o Atlético Paranaense. Aí vem o jogo seguinte. Flamengo e Bahia. Correto, Cleito Júnior? Flamengo e Bahia. Correto. Bruno Henrique entra de novo. Bruno Henrique ganha a oportunidade de novo. Correto, Cleito Júnior? Não, contra o Bahia foi o Cebolinha. Não, mas ele entra. Ele entra no segundo Cebolinha estoura. O Cebolinha estoura. Quem vira opção? Bruno Henrique. Não era para o Bruno Henrique virar opção. Vem na coletiva pós-jogo. Aí. Não tinha condição de jogar o Bruno Henrique. Mas ele prefere botar o Bruno Henrique do que botar um Matheus Gonçalves, botar um Verton ou um próprio Vitor Hugo. Ele prefere botar o Bruno Henrique. O que acontece no outro jogo? Flamengo e... Jogamos agora. Flamengo e Fluminense. Bruno Henrique titular. Bruno Henrique faz uma outra partida ridícula, horrorosa contra o Fluminense, mas ele conseguiu um pênalti. E aí a galera esquece os 90 minutos ou o tempo que ele estava em campo, esquece completamente e foca que ele conseguiu participar do lance do pênalti e colocam isso como um ponto positivo. O Vene Casagrande postou hoje de que o Bruno Henrique foi jogar o Fla-Flu na base do sacrifício. Tomou remédio para jogar o Fla-Flu. Você prefere botar um cara a ponto de estourar tomando remédio no sacrifício do que ter coragem de botar um moleque da base, que pode te surpreender. Ou um Vitor Hugo, que é moleque da base, mas já é um pouco mais rodado. Beleza. Aí vem a notícia do Flamengo, né, no Twitter, anunciando que o Bruno Henrique, né, foi diagnosticado com uma lesão e parará pão doce. O que me assusta, se você buscar no Twitter essa postagem, Cleiton, a maioria lamenta o Bruno Henrique fora do jogo. A maioria lamenta. A maioria tá puta. Como é que nós vamos fazer agora sem Cebolinha e sem Bruno Henrique? Não dá pra ir sem o Bruno Henrique. Que absurdo. Aí teve um ou outro que escreveu, porra, Bruno Henrique fora é reforço. Aí você entra no comentário do cara, ninguém xingando, para de falar merda, irmão. Só fala bosta. Tá maluco? Gente, o Bruno Henrique fora é reforço, gente. Não tá jogando nada. Aí você quer pegar o Bruno Henrique e enfiar o Bruno Henrique lá no Juventude, naquele estádio, naquele gramado horroroso, que se tiver as mesmas condições que teve naquele jogo lá do ano passado, não pode botar Bruno Henrique para jogar em campo, botar em campo Bruno Henrique, cara. Não pode.
Deixa o Bruno Henrique fora. Por mim, o Bruno Henrique não tinha nem jogado nem contra o Bahia e nem contra o Fluminense. Tô cagando para pênalti. Não tinha colocado. O Bruno Henrique tinha que sair um pouco e ir para o estaleiro. Tinha que recuperar o Bruno Henrique. Depois do que aconteceu naquele Flamengo e Atlético Paranaense, com problema renal, que não sei o que. Irmão, sai. Você não tirou, Tite, você não tirou 20 dias o ala de combate para recuperar o ala? Tira o Bruno Henrique de 20 dias, irmão. Não tem o que fazer. É estourar. Ah, mas Arthur, e o período da Copa América? O Cebolinha tá aí, amigo. O Cleito fez um corte meu aí falando do Cebolinha. A gente não pode arriscar perder um cara desse. Arriscou, perdeu. Era para fazer o quê? O Cebolinha sentiu. Sentiu, Cebolinha. Fora. Banco. Semana de tratar para ver se tem condição. E se não tiver 100%, não volta. Eu prefiro perder agora uma oportunidade de estourar o Cebolinha e disputar o jogo com outro cara, o que dava para ganhar, do que arriscar perder o cara. E perdeu. O Cebolinha pode ficar um mês fora, gente. O time até pouco tempo atrás era Cebolinha mais 10 praticamente. Então, assim, sequência de erros. Sequência de erros. Então, eu comemoro com respeito. Espero que o Bruno Henrique se recupere rápido e que principalmente volte a ajudar o Flamengo em campo, a performar. Mas eu comemoro a ausência do Bruno Henrique nesse jogo. Até falei no Twitter com a galera lá que segue. Antes do Fla-Flu, Cebolinha está confirmado fora. O Bruno Henrique não pode ser opção. Fez um jogo horroroso, mas numa jogada que na cagada o maluco cai e derruba ele, é pênalti. Mas não dá para você se tampar os olhos e falar que o Bruno Henrique fez um bom jogo porque ele conseguiu esse pênalti, irmão. O Si não entra no futebol. O Si não entra. Mas vamos imaginar, vocês acham mesmo que se o Bruno Henrique não tivesse sido escolhido contra o Fluminense, não tivesse jogado contra o Fluminense, a gente não conseguiria ganhar do Fluminense por causa disso? Não dá para dizer. É o tal do efeito borboleta, né? Que o Bigode adora citar. Então, é brincadeira isso. E eu sou muito a favor da escolha do Tite em optar pelo Vitor Hugo. Se o jogo não fosse lá em Juventude, em Caxias do Sul, se o jogo fosse no Maracanã, por exemplo, eu entraria com o Alan. Se o jogo fosse no Maracanã, eu entraria com Alan e Léo Ortiz, Gerson na ponta esquerda, onde ele já jogou em algumas vezes e bem, Luiz Araújo na ponta direita, Lohan centralizado, Pedro. Se o jogo fosse no Maracanã. Como o jogo vai ser num estádio onde eu não sei as condições do campo, não sei as condições climáticas e acho que é um lugar extremamente favorável a lesões, propício a lesões. Acho excepcional o Davi Luiz descansar um pouco, que para mim o Davi Luiz era o próximo da lista a estourar. E eu não colocaria o Alan de jeito nenhum para jogar nesse estádio do Juventude. De jeito nenhum. Então, por conta disso, nota 10 para o Tite. Acho correta a opção do Vitor Hugo, né, ao invés do Bruno Henrique aí que está lesionado e ao invés do Alan. Ah, Arthur, poderia colocar o Matheus Gonçalves? Sim. Poderia colocar o Verto? Sim. Mas pensando com a cabeça do Tite, onde ele não conta com esses dois, acho favorável a ideia do Vitor Hugo. Mas no fundo, eu tentaria testar o Matheus Gonçalves, que é um cara mais de ofício da ponta esquerda. Mas como eu tenho que pensar com a cabeça do Tite também, pelo esse meu lado antropológico, eu acho o Vitor Hugo uma boa opção.